Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês. Obrigado, meu amor. Eu tenho uma surpresa para vocês hoje. Nós vamos compartilhar juntos a palavra de Deus. A gente está muito feliz, né, de estar sendo mais uma vez usado pelo Senhor para compartilhar aquilo que Ele tem colocado em nosso coração. Obrigado, meu amor, por você fazer parte da minha vida. É tão gostoso caminhar com você. E com certeza eu me sinto mais seguro também ao seu lado. Te amo. Gente, vocês são demais. Ontem nós celebramos um casamento gente. Meu Deus, casamento do seu Tião e Rose, né? Eu acredito que eles vão estar aqui no segundo culto. E foi muito bom, foi uma alegria para nós, né, amor? Uma honra estarmos lá junto com eles, celebrando esse casamento. Foi um momento muito gratificante para nós. Vermos já um casal, de certa forma maduros, né? De idade, mas querendo legalizar a sua situação, querendo organizar a sua vida, a sua casa, né, amor? Seu casamento. E nós ficamos tão felizes, porque isso partiu deles. Nós, em nenhum momento, nós falamos, olha, vocês precisam casar, não, partiu deles. E nós ficamos muito felizes por poder fazer parte desse momento assim tão especial para a vida do Tião e Rose. Eu creio que encerrou um ciclo e eles iniciaram ali então uma nova fase na vida deles. E hoje, aí eu conversando com a minha esposa, eu até tinha uma outra mensagem no meu coração, e conversando com ela, eu falei, amor, eu estou sentindo que nós devemos falar sobre família. Sabe, querido, nos últimos 2 anos, o índice de divórcio aumentaram assustadoramente. Foi impressionante a quantidade que aumentou o índice de divórcio. Pessoas contraindo o matrimônio, casando sem entendimento, sem ter a maturidade necessária para manter esse relacionamento, entrando em um projeto que não é do homem, mas é do coração de Deus, sem estar disposto a cumprir aquilo que Deus determina através da sua palavra. Quando nós decidimos casar, quando nós decidimos falar sim, né, amor? Nós não estamos entrando em um projeto nosso, não é nosso. É o projeto de Deus. Nós estamos dizendo sim para um projeto dele. E entendendo isso, nós precisamos saber que quem conduz, quem rege as leis para que esse casamento seja um casamento durável, um casamento feliz, é a palavra de Deus, é Deus. Então nós precisamos estar dispostos a dizer sim no dia do casamento, mas cumprir aquilo que rege a palavra de Deus acerca do casamento. E como eu falei, nesses últimos tempos, muitos divórcios têm acontecido, porque pessoas têm entrado nesse projeto sem ter a consciência, ou talvez com o coração desalinhado, está entrando, talvez para querer suprir as suas próprias necessidades, mas sem o entendimento que é algo do céu, nasceu no coração de Deus, não é verdade, amor? Sem conhecimento de que não é um projeto pessoal. Muitas vezes, eu digo assim por mim, né? Quando a gente casou, quando a gente decidiu viver juntos na época, né? Embora também era nova de idade, mas eu vejo que, no geral, as pessoas elas entram dentro de um casamento achando que é um projeto pessoal. É para que eu seja feliz, né? Não é para que eu viva esse projeto de Deus em minha vida ou na nossa família, não. Mas é o meu projeto, é o meu sonho, é porque eu quero ser feliz. Esse é o entendimento, infelizmente, da maioria das pessoas. E por isso esse índice tão grande de divórcio, por essa falta de entendimento, por essa falta de conhecimento. Assustador. E hoje
nós queremos trazer para você algumas dicas importantes para o relacionamento familiar. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa usar a minha vida e a vida da minha esposa para que traga clareza ao seu coração e que te ajude, de alguma maneira, você vencer algumas áreas de dificuldade na sua casa. Para a glória de Jesus, nós somos casados há 22 anos, temos 3 filhos, o Lucas, o Natan e a Nathalie. Breve seremos avós. Já passamos por algumas dificuldades, enfrentamos no início do nosso relacionamento muitas dificuldades. Passamos por durante 7 anos do nosso casamento, um processo difícil, muito doloroso, aonde trouxe para os nossos corações muitas marcas, muitas feridas, não só para nós como casal, mas também para os nossos filhos. Eles carregaram por anos algumas marcas, consequência de uma família desajustada, de uma família desalinhada, vivendo aquilo que Deus não tinha preparado para eles. Mas, para a glória de Jesus, um dia o Senhor nos alcançou e nos deu uma oportunidade de sermos restaurados, curados, restituídos, e hoje, para a glória de Jesus, nós somos sarados para sarar, nós fomos curados para curar, nós fomos alcançados para alcançar. Hoje, os nossos filhos também desfrutam de uma vida abundante também, emocionalmente, para a glória de Jesus. Lucas, Natan, Nathalie, têm vivido isso. A nossa casa, o nosso lar, é um ambiente de alegria, é um ambiente saudável, feliz. E nós queremos compartilhar com vocês hoje, como eu já falei, algumas dicas que vai ajudar você no seu relacionamento familiar. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui essa noite, juntamente com a minha esposa, para sermos instrumento nas tuas mãos, para trazer clareza à tua igreja. A tua igreja, ela é composta por famílias, e família é um pilar forte da sociedade, e a família também é um projeto que nasceu no seu coração. Por isso, a minha oração aqui essa noite é que o Senhor possa usar, Pai, a nossa vida para trazer clareza, para que propósitos sejam ajustados aqui essa noite, para que vidas possam ser alinhadas, para que haja cura, transformação, restituição, para que pessoas possam viver aquilo que nós vivemos hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que vidas possam ser tocadas e levadas a viver no ambiente familiar, um pedacinho do céu no seu lar. Você que crê, diga amém, em nome de Jesus, e já dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Dando início, então, a essa mensagem, a minha esposa vai dar início aqui já ao primeiro tópico da mensagem, a primeira dica. Então, como primeira dica importante para o relacionamento da família é: decida não viver ofendido. Quantos sabem o que é isso? Melhor, fazer uma pergunta bem do brasileiro agora. Quantos já brincaram de trombinha de elefante em casa? Né? Já errou? Também. Quantos de nós, né, por falta desse entendimento de que o projeto não é só meu, mas é um projeto nosso, é um projeto de Deus em primeiro lugar, né, às vezes decidimos realmente, poxa, se Ele não fez a minha vontade, né? A gente que tem uma descendência afro, né, Jerônimo? O beiço já é grande, né? Eu já sou beiçuda por natureza. Mas, quando a gente fica bravo, o beiço cai meio metro de comprimento para baixo, né? E a gente acha que ficar ofendido, que ficar bicudo, né? Vou ficar sem falar com ele,
Assim como o baiano falou no início, a noite tem? Não, não tem não, né? Tô brava, né? A gente se acha no direito de ficar ofendido e achando que dessa maneira, com esse comportamento, a gente está, né, castigando a outra pessoa. Não, porque eu só vou ficar de bem quando ele vir me pedir desculpas. Senão, não falo. Né? E se acha no direito. Mas eu tenho uma notícia bem importante para te dar nessa noite. Está errado. Você não está no direito. Né? Nós precisamos ter uma convicção em nosso coração de que um casamento, uma família, ela não vai bem se não tiver uma maturidade da nossa parte para resolvermos os problemas. Um casamento, ele não vai bem se eu não tiver maturidade suficiente para dizer assim: vem cá, meu amor, me perdoe no que eu vou te falar, não quero que você fique chateado, mas a sua atitude não foi legal comigo. Você me magoou, você me feriu. Nós precisamos ter essa maturidade para conversar. E a outra parte precisa ter a maturidade para ouvir. E não revidar. Né? Porque muitas vezes, muitos problemas nossos, nos primeiros 7, 8 anos do nosso casamento, muitos problemas nossos era por isso. Porque eu me sentia no direito de ficar bicuda, ou querer falar mais alto do que ele. E ele também se sentia no direito de não se achar errado, né? E jogar a culpa em mim. Não dá certo. Não funciona. Casamento nenhum funciona dessa maneira. O casamento, para que ele tenha, né, um bom andamento e ele siga cada dia mais em direção aos propósitos de Deus, nós precisamos buscar a maturidade no Senhor, para que nós não venhamos a todo dia nos achar no direito de ficar brincando de trombinha de elefante. E é interessante também, nesse tópico, que quando há essa conversa, esse posicionamento, resolvemos uma questão, está tudo certo. Próxima conversa, um pouquinho mais acalorada, o que nós vamos fazer? Vamos puxar lá de trás novamente aquela questão que, teoricamente, já havia sido resolvida. Não é verdade? Quantos têm a facilidade de fazer isso? Não precisa nem erguer a mão, tá, irmão? Porque eu sei que é uma grande maioria. Nós temos a tendência de puxar novamente aquilo que já foi resolvido. Né? Nós já conversamos. Principalmente nós mulheres, né? Mas eu quero dizer para você que não é só as mulheres. Também tem homens com esse posicionamento. A tendência é nós lembrarmos daquele dia, aquele horário, as palavras exatas que foram faladas. É assim ou não é, gente? É. Com isso, nós bagunçamos todo o relacionamento novamente. Aquilo que era para ser um sucesso, nós alcançarmos os lugares altos no Senhor, nós começamos a olhar para trás, novamente desenterrando coisas que já foram resolvidas. E olha só o que a palavra de Deus fala em Provérbios 4, 25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Uau! Ou seja, o que passou, passou. Se você não resolveu ainda, senta, conversa e resolve. Mas não insista em ficar sempre puxando o que passou. Não, né? Desfrute do seu presente, para que o seu futuro seja um futuro abençoado. Mas não viva do passado, não viva do que passou. Já passou. O passado tem que ser para nós um aprendizado, mas não o nosso presente de cada dia. Passado, passou, né? Mas vamos realmente olhar sempre para frente.
resolver as questões e seguir em diante. É isso que a palavra de Deus nos direciona. Glória a Deus. Quando acontece um rompimento de um relacionamento, no papel, é porque ele já aconteceu no coração. E nem sempre ele acontece por coisas grandes. Uau, foi algo grande que aconteceu, separou. Não. É por pequenas coisas nesse processo que vão minando esse relacionamento, vão interferindo no propósito de Deus para aquela família. E esse casal deixa de desfrutar de uma vida maravilhosa, abundante, que Deus tinha preparado, porque eles perderam a visão no meio do caminho. Começaram a olhar para essas coisas, não resolver questões, protelando problemas. E aí lá na frente aconteceu aquilo que não era para acontecer. Por isso que nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus. Olhem sempre para frente. Mantenham o olhar fixo no que está adiante de vocês. Deus tem muito mais para vocês. Então, em nome de Jesus, decida não viver ofendido. Qualquer situação, sente e resolva em nome de Jesus. E uma dica muito importante antes de passarmos para o segundo tópico é: resolva. Maturidade não é você passar por dificuldades e assim, não vou dar bola, não vou falar nada porque eu quero evitar discussões. Isso não é maturidade. Isso é falta de maturidade para resolver as questões com paz e tranquilidade. Porque quando nós não resolvemos, uma hora essas questões elas vão debater de frente conosco. Então, maturidade é você sentar e resolver, e não protelar as situações. Glória a Deus. Segunda dica para você, eu creio que você está aí anotando, ou se não, você está bem conectado aí. A segunda dica para você manter o seu relacionamento crescendo: decida não viver desconfiado. Uau! Nós podemos, queridos, até discordar um do outro, mas desconfiar do outro não. No início do nosso relacionamento, eu era um ciumento de carteirinha, né, amor? Eu tinha certificado Ultra Mega Power Hard, o nível mais alto do ciúme. E eu descobri, queridos, que o ciúme, na verdade, nada mais é do que um complexo de inferioridade. Aquilo que você não dá para você mesmo, você fica cobrando do outro. E com o tempo, o Senhor fez eu aprender isso. Então o ciúme nada mais é do que você cobrar da outra pessoa aquilo que você não está disposto a dar para você mesmo. Em primeiro lugar, você precisa aprender a se amar. Você precisa aprender a amar-se a si próprio. Entender que você é precioso, que você é capaz, que você é lindo, que você é um homem de Deus, que Deus não te fez assim, de qualquer maneira. Ele te moldou, Ele te formou, Ele te criou para um propósito. E se você está nesse relacionamento, é porque Ele preparou, e Ele conectou você com ela, e Ele quer cumprir um propósito entre você e ela. A partir deste momento que eu entendi isso, para a glória de Jesus, hoje eu tenho cuidado com a minha esposa. Hoje eu protejo ela, onde ela vai, com quem ela está. Mas hoje eu entendi que o amor, ele liberta. O amor, ele libera, ele promove, ele protege. O amor não aprisiona. O amor, ele não sufoca. O ciúme
ele adoece o relacionamento. É terrível. Você não vive e o seu cônjuge também não. Então, decida não desconfiar. Tenha um relacionamento de transparência, de confiança. Decida ter a transparência no seu casamento, que com certeza vocês vão desfrutar de um ambiente saudável, um ambiente gostoso, de alegria. Queridos, nós começamos a viver de verdade quando nós estabelecemos esse pilar forte no nosso relacionamento. Não importa o que eu fiz, não importa tampouco o que ela fez, o que importa é que nós decidimos viver aquilo que Deus planejou para uma família. Amém? Então decida, e que essa dica seja de grande valia aí também para a sua vida, em nome de Jesus. E tomarmos cuidado, né? Principalmente, vou dar uma dica principalmente agora para os jovens, né, que estão pensando em iniciar um relacionamento, pensando, né, na sua vida conjugal, pensando em ter um parceiro do lado. Nós precisamos entender que o amor, ele é livre. O amor, ele não pode sufocar. E a gente acompanha, né, tantos os jovens aí iniciando romance real, iniciando namoro, né, novos casais, onde as pessoas se acham no direito de iniciar um relacionamento proibindo o outro de amizades, proibindo o outro, né, de conversar com amigos no trabalho, né? Amor, ele não é prisão. O amor, ele tem que ser livre. Você precisa dar essa liberdade ao seu cônjuge. E você precisa cuidar também com os teus pensamentos. Cuidar com o que você anda alimentando. Porque o diabo, ele está ao derredor. Ele está ali só minando coisas em nossa mente. Só que nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, ou eles nos aprisionam e fazem com que a gente aprisione as pessoas que nós amamos, que estão ao nosso lado, ou eles nos libertam. E assim como diz a palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ela fala assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Uau! Se o meu esposo sai para resolver uma questão e eu fico lá, aí ele, amor, em meia hora eu estou de volta, mas aí ele demora um pouquinho, passa da meia hora, já deu 1 hora e ele não voltou ainda. E se eu ficar dando corda para pensamentos ruins, o que vai acontecer? Eu vou começar a desconfiar do meu marido, eu vou começar a alimentar pensamentos que vai ser tóxico para o nosso relacionamento. Às vezes ele saiu, resolveu a questão, né? Deu algum imprevisto no meio do caminho, ou resolveu, né? Resolver, ficou bonito, né? Mas resolveu fazer outra coisa importante também nessa saída dele. E está lá, às vezes, focado naquilo que tem que fazer para depois voltar para casa, tirar mais tempo livre. Não, mas aí tem lá ou um esposo ou uma esposa, né? Eu digo assim, doente emocionalmente e ali alimentando aqueles pensamentos ruins sobre, né, a pessoa que está fora. E aí, quando chega, qual é o resultado? O que era para ser: oi, meu amor, que bom que você chegou, demorou, aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar? Esse é o correto. Mas se a gente fica alimentando pensamentos ruins, vai dizer: onde é que você estava? O que você estava fazendo? Com quem que você estava? Não te interessa? Né? Eu devo satisfação para você? Entendeu? E aí, o que vai causar dentro do seu lar? Brigas, conflitos. Se temos filhos pequenos, né, já vamos causar um trauma emocional muito grande na vida dele. Então nós temos que tomar cuidado.
temos que aprender a administrar os nossos pensamentos. A confiança, ela é muito importante dentro de um relacionamento. Mas para que haja confiança, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos alimentando em nossa mente. Quantos aqui já ouviu do seu esposo ou da sua esposa, quando ela chegou em casa, que ela passou por uma outra rua, um outro trajeto que não era o comum? E aí depois você ficou alimentando na sua cabeça o que ela passou por aquela rua. Por que ela passou por lá? Será que só eu pensava assim? Meu Deus do céu, tinha tanto lugar. Ela costuma passar aqui, mas hoje ela passou lá. Alguma coisa tem naquele lugar. Tem alguma coisa. Aí você vai, hoje você veio por que você não passou por aquele lugar? Não, porque eu decidi passar lá. Mas por que você passou naquela rua se todo dia você passa por essa rua? Não, só hoje eu decidi passar lá. Mas fica uma incógnita, não fica? Um ponto de interrogação. Você não obtém respostas. Só que aí você começa a pintar um quadro na sua mente. E esse quadro, lá na frente, vai fazer você viver coisas que você não está disposto a viver. Lá na frente, você pode estar projetando hoje, sem a intenção, mas de algo que lá na frente você vai viver que você não estava disposto a viver. Porque o medo de algo que aconteça na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida financeira, enfim, qualquer área da sua vida. O medo, eu costumo dizer que ele é a fé operando ao contrário. Então, quando você começa a pintar esse quadro e começa a partir para esse lado, o medo de que algo esteja acontecendo, esteja certo que vai acontecer lá na frente. Então, interrompa esse ciclo de pensamentos ruins, tóxicos para o seu relacionamento e comece a orar e declarar a vida de Deus sobre a sua esposa, sobre o seu esposo. Em nome de Jesus, eu não aceito nenhuma ação contrária à sua vontade sobre o meu casamento. Em nome de Jesus, a minha esposa é uma grande mulher de Deus, o meu esposo é um grande homem de Deus, e nós vivemos sim a vontade plena do Senhor no nosso casamento. Senhor, traz paz ao meu coração, traz clareza ao nosso relacionamento. Comece a orar, se posicione, mas diga não a esses pensamentos. Diga não à desconfiança. Se tem uma conversa franca entre os dois, com certeza vai solucionar o problema. Amém? Terceira dica: se alegre com o bem do outro. Uau! Gente, isso é muito importante. Tem muitas famílias que tem pessoas que não se alegram com o bem do outro, como no caso de Caim, que teve inveja do seu irmão. Gente, isso eu declaro em nome de Jesus que não existe aqui dentro da Igreja da Paz. Amém. Mas infelizmente a gente vê muitos casos assim no meio cristão. De quando o casal está ali na igreja, né? E um dos dois decide, tem mais facilidade às vezes de exercer um ministério na igreja, e ele é barrado pelo outro cônjuge, por ciúme, porque não quer ver o outro crescer mais do que ele. Gente, isso assim é muito sério. Quantas dificuldades lá no passado nós tivemos por causa disso. Ao invés de eu me alegrar porque o meu esposo está sendo usado por Deus, né, para que possa estar aqui ministrando a palavra, ou para que, né, esteja aqui ministrando louvor, ou esteja lá na porta com um sorriso, recebendo as pessoas com muita alegria no coração, eu acabo, por causa, né, da minha insegurança, ou por causa de um egoísmo meu, eu acabo, né, não, eu não quero que você leve a palavra hoje, eu não quero ver você lá em cima hoje. Não, hoje você não vai tocar, você vai ficar comigo, tá? Eu quero que você fique comigo. E aí começa aquelas cobranças.
Não, porque você só quer igreja agora. Você só quer ministério agora. Você não dá mais atenção para mim. Meu Deus. E o egoísmo toma conta. E o que acontece? Infelizmente o que acontece, e nós já vimos muitos casos assim. Nós acompanhamos muitos casos assim. Onde às vezes está ali, né, o esposo ou a esposa com muita vontade de servir ao Senhor, acaba desanimando. E pasmem, o casal acaba se afastando de Deus, saindo da igreja e desviando os caminhos do Senhor, porque um não teve a sabedoria de ajudar o outro a crescer. Da mesma forma no trabalho. Se a esposa ganha uma promoção no trabalho, que vai ganhar um pouco mais do que o marido, ao invés de se alegrar, porque é um complemento, né, financeiro dentro da sua casa e o crescimento da sua esposa, ele começa a pegar no pé da esposa, ele faz a esposa sair do trabalho, porque ele não admite que a esposa ganhe mais do que ele. Ou vice-versa, se o esposo ganhou uma promoção, está num cargo mais elevado, a esposa se sente diminuída, poxa, mas só ele está crescendo, eu não concordo com isso. E começa a colocar empecilhos no trabalho do marido. Se o filho está crescendo também, está rompendo, o pai ou a mãe, por algum motivo de ciúme, começa a barrar. Já tivemos situações de pais tirar os filhos da igreja, porque o filho estava envolvido ministerialmente, estava bem. Isso é muito sério, gente. Então nós precisamos ter o entendimento que nós somos uma família. Dentro do casamento, eu preciso realmente orar e torcer para que o meu esposo cresça. O meu esposo também orar e torcer para que eu cresça. E assim nós dois estarmos juntos e crescendo juntos. Em família, com os filhos da mesma maneira. Orar sempre, declarar sempre palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos, sonhar com eles e simplesmente nós sermos, juntamente com a ajuda de Deus, nós sermos a alavanca, nós sermos o arco que nós pegamos, né, os nossos filhos como flechas e lançamos longe. É dessa maneira que nós temos que agir dentro da nossa casa. Nós precisamos se alegrar com o bem do outro. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, ele fala assim: quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Uau. Se as coisas estão dando certo para o seu cônjuge, se alegre com ele, ajude-o. Se você não quer participar do que ele está fazendo, mas apenas apoie, abrace, diga eu amo, eu estou aqui com você. Isso é muito importante dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. Que nós não sejamos as pessoas que lutam, as pessoas que ficam lutando e julgando ao contrário o crescimento das pessoas que nós amamos, mas que nós sejamos também aquela alavanca que dá um impulso para que ele cresça, ou que ela cresça. Vocês estão me entendendo? Uau! Nesse tópico aqui, queridos, nós temos um pequeno testemunho bem interessante. Quando nós fomos chamados para o ministério, na verdade Deus falou muitas vezes comigo, através de alguns homens de Deus, ao ponto do meu coração estar em chama por causa da obra. Porém a minha esposa não. Ela falou: amor, eu não tenho desejo no meu coração. E quem sabe mais para frente Deus vai falar algo específico comigo, mas até então não. Mas eu entendo, Deus está chamando você, e eu sou a sua esposa, e eu estou com você aonde você estiver, eu vou te apoiar. Foi muito lindo isso, e foi o que realmente fez a diferença. Porque se tivesse uma palavra dela contrária a isso, certamente nós não estaríamos aqui hoje ministrando para vocês. Porque a esposa, querido, ela tem esse poder de influenciar muito dentro do relacionamento, positivamente ou
negativamente. Basta ter sabedoria ou não. E para a glória de Jesus, a minha esposa, ela sempre me ajudou, sempre me incentivou, orou por mim. E nesse período, quando nós já estávamos nos preparando para essa chamada de Deus, nós tínhamos uma casa lá no bairro Gravatá. E essa casa era uma casa, até uma casa bacana, só que ela estava financiada, ela tinha uma parte ainda financiada. E aí eu falei para ela, amor, só que tem uma questão que a gente precisa resolver. Se Deus está nos chamando, nós vamos precisar quitar as nossas dívidas. E a minha ideia é vender essa casa. Com o recurso, eu quito essa dívida que ela ainda tem. E eu compro um outro terreninho, e nesse terreninho a gente faz uma casinha de madeira. É o que o dinheiro vai dar para a gente fazer. Porém, nós ficamos sem dívida e preparados para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Ela falou, sim, eu concordo com você. Se você está vendo dessa forma, eu concordo com você. Eu não me importo em ir para uma casinha de madeira. Aquele dia, meu amor, eu fiquei muito mais apaixonado por você. Porque qualquer outra pessoa, no lugar dela, falava, não, negativo, meu irmão. Deus está te chamando, não falou nada comigo ainda. Agora você quer me tirar da minha casa, do meu conforto, e me levar para uma casinha de madeira? Você está maluco? Que é isso? Não saí da casa do meu pai para isso. Não é verdade? Mas ela assim se mostrou com esse coração tão disposta a pagar o preço também para aquilo que Deus estava fazendo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Isso, nós levamos esse plano adiante, vendemos a casa, só que com o dinheiro que sobrou, quando nós fizemos a quitação, nós compramos uma casa aqui no bairro Jardim Paranaense. E não foi uma casa de madeira, que Deus preparou uma casa para nós, uma casa de material, era pequena, mas nós conseguimos comprar aquela casa sem nenhuma dívida. E breve, durante um ano, o ano seguinte eu ainda estava embarcado, nós fizemos um investimento naquela casa, ampliamos, melhoramos, ficou uma casinha muito bacana. E assim nós pudemos desfrutar ali daquela casa por 6 anos daquela casa. E depois nós trocamos ainda essa casa por uma outra casa muito maior, que hoje é a nossa casa que nós temos lá no bairro Pedra de Amolá. Para você ver como que Deus faz as coisas. Quando Deus está na direção, tudo dá certo. Quando você tem, a Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa sábia, ele encontrou o favor de Deus, ele encontrou a graça de Deus. Olhe para sua esposa aí, marido, e fale para ela, eu encontrei o favor de Deus. Obrigado, Deus, eu encontrei. Assim como eu encontrei também o favor de Deus. Isso é um pequeno testemunho para você ver a influência que você, esposa, tem na vida do seu esposo, no cotidiano da sua família. Se você buscar em Deus essa sabedoria, para você agir com sabedoria, na direção de Deus, certamente, lá na frente vocês vão desfrutar de uma vida abundante na presença de Deus. Amém? Quarta dica, vamos lá, porque o tempo não está a favor de nós. Decida honrar seus pais e líderes. Uau. Olha o que a palavra do Senhor fala. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Uau, queridos, não importa quantos anos eu tenho, se eu sou solteiro, se eu sou casado, eu devo honra aos meus pais. Quantos anos você tem, jovem? 15? Você acha que você já é o dono das suas próprias decisões?
jovem rapaz ou moça, você acha que você já tem estrutura suficiente, emocional, física e espiritual, para tomar as suas próprias decisões? Ou você se reporta para os seus pais, pedindo a eles conselho, direção? Ou você obedece aos seus pais? Honra pode marcar a sua vida positivamente ou não. Aquilo que você está vivendo hoje, homem adulto, é por causa da honra que você deu ou você deixou de dar. Então faça uma análise aí na sua vida. Você que talvez já tem mais de 30 aí, como eu, já chegou aos 40. Em abril agora estou fazendo 43, irmãos. Meu Deus. E ainda me chamo de menino, né, amor? De vez em quando. Gente, eu fico todo bobo quando o pessoal às vezes vem fazer orçamento aqui, vem trabalhar. Eles me encontram aí, ô Piá, vem cá. Eu falo, ô querido, é nós, estamos aqui. Mas esse menino já vai fazer 43 anos. Tem uma mãe que já passou de 60 anos. Mas eu tenho a alegria de poder contar com ela nos momentos mais difíceis, numa decisão talvez mais complicada. Depois de compartilhar com a minha casa, com a minha esposa, os meus filhos, eu vou até a minha mãe, e muitas vezes por direção dela, conversa com a sua mãe primeiro, vai lá, conversa com ela. Então eu vou, sento lá com a minha velhinha, e a gente bate um papo, e ela me dá algumas direções, e fala, vamos estar orando, e Deus vai mostrar, Deus vai dar uma direção. Se for da vontade de Deus, Deus vai trazer clareza, Deus vai falar. E eu saio de lá, irmão, todo empolgado, inspirado por Deus, porque eu tenho uma alegria de poder chegar até a minha mãe e compartilhar com ela o meu coração. Eu honro a vida da minha mãe. Aquilo que eu estou vivendo hoje, querido, não se enganem, é por causa da honra que eu dou para as pessoas que de alguma maneira marcaram e marcam a minha vida. Muitas vezes nós não temos o coração de honrar a vida daquelas pessoas que um dia nos estenderam a mão. Os nossos pais, eu falo, querido, porque eu vejo de modo geral os filhos, o tratamento com os pais, a forma com que se reportam aos seus pais, porque os pais são talvez os quadrados da família, mas os amigos lá fora são as pessoas mais capacitadas para dar um conselho. O amigo lá fora, no momento de dificuldade, ele vai vazar. Momento de pressão, quando o bicho pegar de verdade para o seu lado, meu irmão, aquele amigo já era, vai desligar o celular, você não vai poder mais contar. Mas quando você voltar para casa, bem ou mal, chorando ou sorrindo, tem um pai ou tem uma mãe para te abraçar. Então não deixe a era moderna subir para a cabeça, não. Não deixe os tempos da modernidade, da facilidade subir para a cabeça. Não. Aprenda a honrar os seus pais. Aprenda a respeitar os seus pais. Os meus filhos, eles se reportam para mim, para minha esposa, como Senhor e Senhora. A Nathalie, o Lucas, o Natan. Muitas pessoas, muitas vezes falavam, poxa, mas vocês são tão novos, por que eles chamam vocês de Senhor e Senhora? Porque nós aprendemos assim. Nós fomos criados dessa maneira. Nós fomos ensinados a honrar os nossos pais. Essa geração de hoje, querido, elas não têm mais essa mesma criação que nós tivemos. É diferente. E então a forma de se comportar é diferente. Aqui, esse tópico fala de honrar também os líderes. Na nossa época, meu Deus, amor, fala um pouquinho dos professores.
Como que era na sala de aula? Na minha época, não faz tanto tempo assim, né? Tenho 38 anos de idade. Mas ai de mim se desobedecesse na escola. Para começar, minha professora já tinha uma régua de 1 metro de madeira, dessa espessura. Quem desobedecia levava uma reguada na mão. Era assim. Quantas vezes, isso que eu não era tão de aprontar assim, mas quantas vezes eu fiquei no canto da sala, de joelho, em cima de grãos de milho, porque eu desobedecia ou respondia à professora. E mais, chegava em casa com um bilhetinho da professora, porque os pais tinham que assinar, eu ainda era corrigida pela mãe, porque eu tinha desobedecido. Eu não honrei uma autoridade sobre a minha vida. O que mais me preocupa, né, não é aquilo que eu passava lá atrás, porque aquilo me fez gente. E me fez aprender a respeitar as pessoas mais velhas e as autoridades sobre a minha vida. O que mais me preocupa é os dias de hoje. Porque a geração de hoje, eu digo que é a geração de pais, tanto de filhos. Porque a geração de hoje, ela se dá o direito de desrespeitar as autoridades. E os pais, que lá na minha terra, né, eram chamados, perdão da palavra, mas eram chamados de bunda mole, que não tinham boca para nada. Os pais não corrigem os seus filhos e ainda vão tirar satisfação com os professores, porque os professores foram grossos, ou porque os professores chamaram a atenção e mandaram o filho para a secretaria. A nossa geração de hoje é uma geração muito preocupante. Ai de mim, eu casei com o João, tinha 15 anos, casei 9. Mas mesmo antes de eu casar com ele, ai de mim, se meu pai ou minha mãe me mandasse fazer alguma coisa que eu olhasse para ele e dissesse não. Pode ter certeza que um tapão na orelha levava. Não saía barato. Eu fui ensinada a respeitar. Quando os mais velhos falam alguma coisa, a obedecer. E hoje a gente vê crianças de 2, 3, 4 anos olhando de cara feia para os pais e dizendo: não vou. E os pais fazem o quê? Ai, tá bom, filha. Ai, que lindo. Oh, tá bom, filho. Ai, que lindinho. Com quem que aprendeu? Não é? Não vou repetir a palavra lá que falavam lá, né? Essa mesma criança, querido, lá na frente, com certeza ela vai colocar fogo em casa. Ela não respeita os pais desde pequeno, ela não vai respeitar autoridade nenhuma, gente. E sabe quem que vai ser cobrado por isso? Sabe quem que vai se envergonhar por isso no futuro? É os pais. Porque é nosso dever como os pais ensinarmos o princípio da honra e da obediência aos nossos filhos. Se nós não ensinamos eles desde pequeno a nos honrar e a nos respeitar, quem que eles vão honrar e respeitar na vida deles? Aí crescem da maneira que eles pensam que tem que ser, desordenadamente, e vão apanhar de quem no futuro? Uau. Alguém sabe responder? Nós estamos gerando filhos doentes para a sociedade. Porque muitas vezes nós, pais, negligenciamos o nosso papel dentro de casa. Então não importa a idade, pai, mãe, ame, abrace, mas se necessário, sapeca ele. Dá um jeito, meu irmão, faz alguma coisa. O que eu estou falando aqui, que eu estou correndo até o risco do YouTube derrubar a nossa live, porque lá fora isso não existe. Mas Hebreus 13:17 diz: obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Se você não ensiná-los hoje
Amanhã você vai estar chorando porque alguém está fazendo algo terrível com ele. Então, pai e mãe, assuma o sacerdócio da sua casa. Assumam a autoridade que Deus confiou a você. E alinhe os seus filhos para que eles possam cumprir o propósito de Deus. E que a sua família possa desfrutar de um ambiente de alegria dentro da sua casa. Você não vai corrigir de maneira com raiva, não é isso. Apenas se posicione e, se necessário, usa a varinha. Usa a varinha. Faz alguma coisa. Tem pais que querem corrigir às vezes, mas é com a mão. Dá logo na nuca da criança, pum, a criança sai rolando. Não. Puxa o cabelo. Não. Puxa a orelha. Jamais faça isso. Em nome de Jesus. Tapa no ouvido. Sabia que você pode causar um grande problema? O ouvido do seu filho tem áreas muito sensíveis aqui interna. E um tapa, ele vai causar uma pressão. E essa pressão, ele pode romper os tímpanos da criança, que é um véu muito fininho. Então cuidado, não faça isso. Não puxe o cabelo, não dê tapa na cabeça, não use a sua mão. A sua mão, ela é feita para acariciar, para abraçar. O seu corpo foi feito para isso. As suas palavras para abençoar. Então não use a sua mão para bater. Pegue a varinha. Converse com ela. Sabe por que você vai ser corrigido? Porque você fez isso, isso e isso. Só por isso. Eu já avisei você. Agora eu vou precisar corrigir você. Deixa ali quietinho. Vai chorar, vai doer. Depois, aquele que bateu, volta lá. Abraça, diz que ama, declara palavras de bênção. Você não é assim, meu filho. Você é obediente, você é um menino educado, você é uma menina muito especial. Nós amamos você. Você foi criada para ser um sucesso. Você nasceu para ser um sucesso. Quando o pai ou a mãe corrige, um ou outro não interfere no processo. Aí o pai vai corrigir, a mãe fala: ei, homem, você está doido? Você está ficando doido? Bater na criança desse jeito? Bagunçou todo o processo. Não. O pai está corrigindo, a mãe não se envolve. A mãe vai lá, vai fazer seu trabalho, cuida de fazer alguma coisa, ou vice-versa. Se viu que a pessoa saiu talvez um pouquinho do controle, ela extrapolou um pouquinho, calma. No momento certo, você vai chamar a pessoa, vai falar assim: amor, poxa, tudo bem você corrigir, mas eu percebi que naquele momento você se alterou um pouquinho, e eu queria pedir para você tomar bastante cuidado com essa questão, porque tem a questão física, tem as emoções, e nós não queremos que o nosso filho ou a nossa filha saia prejudicado por causa de uma correção. Só você e ela, não na frente do meliante. Amém? Porque senão você tira a autoridade do outro. Continuando aqui, gente. Só para encerrar aqui, lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 15, ele deixa bem claro quanto que a disciplina, ela é bíblica. Ela fala assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Uau! Tem uma linguagem mais atualizada que diz que a vara, ela tira a loucura da criança. Então, realmente, a varinha, ela é bíblica. Nós precisamos, com muito amor, mas corrigir os nossos filhos. Amém? Vamos lá. Sempre proteja a sua família. Provérbios capítulo 11, versículo 29 fala: quem causa problema à sua família herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. Em 1 Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 fala: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé
e é pior que um descrente. Ou seja, é o nosso dever proteger, cuidar e zelar da nossa família. Não é o nosso papel, o meu papel como esposa, não é falar mal do meu esposo. Não é expor ele, se ele errou. O meu papel como esposa sábia é proteger, é cuidar. Se ele é falho, sim, ele é falho e eu também sou falha. Mas eu vou resolver esses problemas com ele. Eu não vou sair falando mal dele para as pessoas. Eu não vou sair expor as falhas, os defeitos do meu marido. E vice-versa. Ele também não vai sair falando mal de mim para as outras pessoas. Não vou sair falando mal dos meus filhos para as outras pessoas. O meu papel dentro do meu lar é simplesmente proteger, é ensinar, é conversar, é dialogar para que as coisas sejam resolvidas. Mas eu preciso proteger a minha família. Amém? Glória a Deus. Querido, isso é muito importante, porque às vezes a gente vê alguma discussão, um bate-papo, e facilmente a esposa está falando algo do marido. Sabe aquelas coisas que acontecem muitas vezes na intimidade da família? E aí ele fica falando e tal. Rapidamente o esposo vai virar chacota no meio dos colegas, porque a esposa trouxe algo, expôs algo do esposo. Não, ou vice-versa. Então isso é muito feio, e isso também tem um nome, se chama desonra. Então você não deve fazer isso jamais. Você deve proteger a sua casa, proteger a sua família. Proteger não quer dizer que você vai esconder algo, talvez algo que precisa ser tratado, não é isso. Mas algo que precisa ser ajustado, tratado, tem o momento certo e a pessoa certa para quem nós vamos levar essa questão. Amém? Não é sair expondo no meio de todo mundo. Enfim, nós vamos constranger a nossa família. Vamos lá, vamos correr que o nosso tempo... Sexta dica: eu vou ser fiel às decisões da família, mesmo que não sejam as minhas pessoais. Uau! Filipenses capítulo 2, versículo 3 fala: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Dentro do lar, dentro de um casamento, dentro da família, nem sempre vai prevalecer as minhas vontades ou os meus gostos, mas tem que prevalecer a decisão que é um bem maior para a família em conjunto. Eu jamais devo tomar uma decisão, se eu sou casado, se eu tenho filhos, jamais devo tomar uma decisão séria sem consultar a minha família antes. Porque se eu tomo uma decisão e essa decisão é errada e traz consequências ruins, eu e a minha família vamos arcar com essas consequências. Então, se for tomar uma decisão, nada melhor, gente, do que a mesa, sentar, conversar, compartilhar daquilo que está acontecendo, para que você, seu cônjuge, seus filhos participem juntos dessa decisão. Lá em casa hoje nós somos em 4 pessoas, né? O Lucas já casou, tem a família dele, mas mesmo casado, né, tendo a família, de vez em quando ele vai lá, ele compartilha algumas coisas com a gente, da mesma forma que o João vai compartilhar com a dona Madalena, eu compartilho com a minha mãe, mas nós sempre sentamos à mesa para tomar decisões juntos. Natan tem 17 anos, a Nathalie tem 7 anos, mas a Nathalie participa das reuniões familiares conosco e nos ajuda, e muitas vezes, gente, vem dicas preciosas dela para nós. Então nós precisamos entender que quando nós somos casados, quando nós temos filhos, nós não somos únicos. As nossas decisões não têm que prevalecer só da nossa vontade, mas tem que partir de um bem maior para a família ao todo. Amém? Glória a Deus. Não tem espaço para o egoísmo, para o individualismo na família, porque a minha decisão, como ela falou, vai afetar a todos. Então todos precisam participar daquela decisão. Continuando.
Próxima dica: não entrar em conflito com os outros em público. Não, essa aqui nem precisava dessa dica, né, amor? Essa dica não precisava, né? Será? Olha só, lá em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 16, diz assim, ó: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Quem já presenciou, às vezes, na rua, né? Você saiu, foi fazer alguma coisa e presenciou algum casal brigando no meio da rua? Foi só eu? Vários, né? Até o Kevin aqui, que é novinho, né? Não vou dizer que é criança, é pré-adolescente, né? Até o Kevin já presenciou isso. É bonito, gente? Nem um pouco. Nós já tivemos algumas experiências de presenciar isso. Teve uma muito engraçada, que depois nós começamos a rir, porque teve a coincidência, a gente estava no ferry boat, tinha um casal à nossa frente, que estava discutindo. E o nome do abençoado era? João. E aí a mulher falando muito, falando alto, ferry boat cheio, né? E não sei o que, o João, porque não sei o que, João, né? E João, você tem que fazer isso, João tem que ser assim e tal. Eu falei, eita, João, ó. Em outras palavras, ela estava querendo que ele se posicionasse em alguma coisa. Porque entrou o nome da sogra, o nome da mãe dele. Ela falou assim, ó, porque é a tua sogra, você é... Falou uma palavra bem feia, que eu não vou falar. Você é assim como a sua mãe. Falei, misericórdia, tá tudo errado esse negócio aqui. Mas foi terrível, foi muito feio. Mas ali nós aprendemos uma lição, né, amor? Gente, nós precisamos. Tem conflitos no casamento? Tem. Tem divergências de opiniões? Muitas. Eu e o João, a gente não pensa igual. Nós somos totalmente diferentes, gente. Muito diferentes. Eu sou totalmente oposto do João. Então, de vez em quando, né, dá divergência? Não, de vez em quando não, quase sempre. Né? Quase sempre. Mas eu não vou resolver essas divergências no meio da rua gritando com meu esposo, expondo ele. E da mesma forma ele resolver as divergências, né, me expondo, gritando comigo, falando grosso comigo na frente dos outros. Jamais nós devemos fazer isso. Isso nós temos que resolver na nossa intimidade. E em um detalhe muito importante, longe dos nossos filhos. Porque os nossos filhos não precisam ver nós resolvemos as nossas questões que não estamos concordando com outros. Eles não precisam ver isso. Nós precisamos oferecer aos nossos filhos um lar de paz, um lar saudável, um lar de amor, de harmonia, de unidade. E não de brigas e contendas. Então, se você tem problema, precisa resolver com seu esposo, faz seus filhos dormir, resolve dentro do quarto, você e ele falando baixo. Porque ninguém precisa gritar, que eu tenho certeza que todo mundo tem audição perfeita, né? Então, temos que aprender a ser sensatos na hora de resolver os problemas. Eu lembro que no início desse bate-papo nosso, eu falei que nós tínhamos muito problema no casamento. Então, nós não tínhamos ainda este entendimento de que eu e ela precisamos resolver as questões, as divergências, e não compartilhar com os nossos filhos estes momentos. Então, o Lucas e o Natan, eles ainda presenciaram muitos momentos desagradáveis no nosso relacionamento. Mas, glória a Deus, depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós começamos a aprender esses princípios tão preciosos da palavra de Deus, eu tenho certeza que eles não mais ouviram nenhuma discussão nossa. E hoje a Nathalie também, ela não tem nada do que falar acerca desse assunto. Nós não brigamos, nós não discutimos, nós não tratamos de assunto que talvez precisa, né, um pouco mais de pressão na frente dela. Totalmente longe, para que eles não possam ser de alguma maneira ser influenciados negativamente com isso. Então, uma dica muito preciosa para você. E última dica para você, para que você possa viver um bom relacionamento familiar, esteja disposto a ser parte da solução de um problema. Como nós falamos, queridos, nós vamos enfrentar muitos desafios. Muitos problemas vamos ter que resolver. Mas,
quando nós estivermos no meio desse problema, quem eu sou nesse processo? Eu sou a pessoa que vai ajudar na resolução do problema? Ou eu sou a pessoa que vou jogar gasolina no fogo? Ou vou colocar lenha na fogueira, como se diz, até porque gasolina está muito cara? Eu sou aquela pessoa que vou atiçar o fogo? Ou eu vou entrar assumindo uma posição de reconciliador? Eu sou parte da solução desse problema, até porque o sucesso da minha família depende de mim também. Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se coloque de pé, queridos, em nome de Jesus. Tem uma última frase aqui que eu quero citar para você. A família é o amor de Deus nos oferecendo um pouquinho do céu aqui na terra. Nós, como família, nós temos enfrentado tempos desafiadores, aonde a honra, o respeito tem sido escasso, até mesmo dentro dos nossos lares, sem falar fora. Nós sofremos pressões de todos os lados. O casamento já não tem mais o mesmo valor. As pessoas trocam de esposo ou de esposa como se trocasse de roupa. Como se fosse no seu guarda-roupa, pegasse uma peça de roupa e colocasse no seu corpo. Se esquecendo que cada vez que acontece um rompimento, acontece um divórcio, marcas são feitas na vida de pessoas que compõem aquela família. Então as decisões, ela não diz respeito a só mim, não diz respeito a só ela, diz respeito a muitas pessoas que estão à nossa volta. Não é só a minha própria casa, não é só os meus filhos, mas tem mais pessoas envolvidas naquele relacionamento. E quando eu tomo essa decisão drástica de separar, eu vou causar marcas profundas, muitas vezes irreversíveis, na vida de pessoas que eu amo, pessoas que eu tenho um apreço. Então eu quero te encorajar, queridos, essa noite, a você pegar essas dicas que nós passamos para você hoje. Isso aqui é algo que nós vivemos, algo que nós enfrentamos, e que você comece a aplicar na sua casa. Se deu certo para nós, né, amor? Certamente dará certo para você também. E que você lute com todas as forças, para que você possa conduzir a sua casa de acordo com a vontade de Deus, para que você não perca os seus filhos para o mundo, para que você não coloque em risco o seu casamento por nada. Que você priorize a sua casa, priorize a sua família, que você ame a sua esposa, ame os seus filhos e proteja-os como o bem mais precioso que você tem aqui na terra.